Primeiro Seminário Internacional de Pensamento Computacional para a Inclusão. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Alessandra Furtado, a cerimonialista desta tarde. Neste momento, eu irei me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de 48 anos, de cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros, olhos castanhos, uso uma blusa rosa com a alça de juta, atrás de mim tem uma parede creme, esse é o meu sinal em Libras. A letra A, nas duas mãos, eu sinalizo saindo do centro da minha boca para o lado, que simboliza o A do meu nome e o meu sorriso, que é a minha marca registrada. Esse evento é organizado pelo curso de mestrado em Diversidade e Inclusão, CNPDI, e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências, Tecnologias e Inclusão, PGCETIM, consistido em um dos produtos do mestrado de Elaine Alves Leite. Contamos com o apoio do CEDERJ, da Câmara Municipal de Mangaratiba e da Associação do Paradesporto do Rio Grande do Sul. Além disso, temos a honra de contar com a presença da professora Ruth Mariani e do professor Sérgio Cristo. Contamos também com a presença da senhora Idalina Araújo e da senhora Márcia, que acompanhou o evento na condição de observadores para nos auxiliar na verificação dos requisitos de acessibilidade para um encontro realmente inclusivo. Dentro de alguns minutos, daremos início à palestra do dia e, para tanto, daremos alguns informes importantes. O evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube, Primeiro CIPSE 2022, uma nova geração de educadores, pelo YouTube. E a nossa página do Facebook, o perfil Primeiro Seminário Internacional de Pensamento Computacional para a Inclusão, Primeiro CIPSE 2022, uma nova geração de educadores, Elaina e CIPSE, Facebook. Lembro da importância dos participantes estarem inscritos no evento para terem acesso à nossa sala de aula e ao certificado. A inscrição acontece via plataforma Even, com o mesmo título do evento, Primeiro Seminário Internacional de Pensamento Computacional para a Inclusão, even3.com.br. A lista de frequência para os inscritos será disponibilizada às 17h30 desta tarde. Lembro que no caderno de programação do evento, vocês encontram todos os links das nossas palestras, assim também nas nossas redes sociais. Importante lembrar que as submissões de trabalhos estão abertas até o próximo dia 8 deste mês. Não deixe de participar. Por fim, peço que todos tenham um comportamento respeitoso durante suas colaborações no chat. Comentários discriminatórios ou que instiguem a prática de crimes, por exemplo, não são permitidos e serão excluídos, sujeitando os autores às devidas responsabilidades. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Seminário Internacional sobre Pensamento Computacional para a Inclusão. Esse é um evento científico de grande porte, com convidados internacionais e nacionais, onde serão realizadas mesas redondas, oficinas e a apresentação de trabalhos científicos em temas atuais relacionados à temática inclusiva. É o primeiro evento nacional e internacional sobre pensamento computacional para a inclusão. Evento que se difere dos demais por unir conhecimento técnico-científico da área da tecnologia de informação e comunicação e profissionais da educação, reunindo diferentes saberes numa proposta de trabalho inter- e transdisciplinar. Pretende-se dialogar sobre o conhecimento desta temática, desde as questões envolvendo a importância da aprendizagem na escola, desde muito cedo, a formação dos professores, além de favorecer o intercâmbio científico entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, estimular pesquisas em nível de pós-graduação na abordagem científica e promover discussões
envolvendo pensamento computacional associado à inclusão. Convidamos a aproveitarem cada palestra ao máximo, trocando informações, participando, tirando dúvidas e adquirindo novos conhecimentos. Desejamos que tenham um excelente evento. Neste momento, pedirei à intérprete Vânia Berbat, que estará conosco nesta tarde, que se autodescreva. Meu nome é Vânia, sou tradutora e intérprete de Libras, também professora da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de médio porte, loira, utilizo um óculos. Atrás de mim tem uma cortina marrom e estou usando também uma blusa preta. Ok. Pedimos que todos os participantes do evento mantenham seus microfones e câmeras desligados e que só liguem nos momentos de suas falas. Neste momento, realizaremos a palestra O Pensamento Computacional na Rota da Inclusão. Apresentaremos um breve resumo do currículo dos palestrantes e logo em seguida daremos início à nossa mesa redonda com a fala dos nossos convidados. Chamamos o professor doutorando Ricardo Daniel Prestes Jacaúna. Olá, tudo bem? Sou Ricardo. Minhas características pessoais. Desculpa. Oi? O professor Ricardo, ele possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Catedral de Ensino Superior. Ele é bacharel em Sistema de Informação pela Faculdade Estácio Atual, especialista em redes de computadores pelo Ensino à Distância da Faculdade ESAB, Ensino Superior à Distância do Brasil, mestre em Ensino de Ciências na Universidade Estadual de Roraima, URRR, doutorando em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, tem experiência no ensino com deficientes visuais e auditivos, administração em redes de computadores e eletrônica. Atualmente, é professor de informática no Instituto Federal do Amazonas. Realiza pesquisa e trabalhos científicos na área de ciência da computação e métodos pedagógicos com uso de tecnologias assistivas. Aí o professor vai se autodescrever. Obrigado. Minhas características: sou um homem de pele clara, cabelos negros, curtos, 41 anos, e adquiri uma doença autoimune que me deixou com cegueira total e paraplégico. Então, utilizo cadeira de rodas. Estou sentado no sofá, com o travesseiro apoiando o pescoço. Muito obrigado. A professora mediadora da noite é a doutora Jaqueline de Faria Barros Ramos. Ela é graduada em Letras pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Literatura Portuguesa e Africanas pela UF, doutora em Literatura Comparada pela UF, pós-doutora em Estudos da Linguagem, realizando 9 estágio pós-doutoral em Educação Inclusiva e Diversidade pela UF. Especializada em neuropsicopedagogia, com aperfeiçoamento em deficiência visual e transtorno do espectro autista. Estudando clínicas e psicanálise pela CEPAI. Professora há 33 anos de crianças, adolescentes e adultos das redes estadual, municipal e particular, como educadora no ensino regular e apoio especializado. É professora na Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, tutora do curso de atualização de professores do Estado do Rio de Janeiro e revisora da revista Educação Pública, do CCERJ-CEDERJ, onde, como conteudista, produziu materiais didáticos e atualizou o currículo mínimo de língua portuguesa do Estado. Escritora com tese publicada pela EDUF e um livro ficcional. Aí a professora, nesse momento, vai fazer a sua autodescrição. Boa tarde, obrigada
antes de tudo, né? Obrigada, professora Ruth, obrigada, professor Sérgio, e a toda a equipe maravilhosa, organizadora do mestrado em Diversidade e Inclusão, pelo convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né, e com o professor Ricardo, realizando uma prévia do que será o nosso primeiro seminário internacional de pensamento computacional para a inclusão, como mediadora da mesa. E eu espero que a gente tenha uma tarde muito produtiva, repleta de conhecimentos e novidades. E eu começo fazendo essa audiodescrição, né, ou autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 50 anos, cabelos longos, mas estão presos em coque, olhos azuis, óculos com lentes pequenas e retangulares, e vestindo um vestido azul com flores brancas e pequenas. O fundo da parede atrás de mim é de um quarto da casa. E nós vamos ouvir, né, a palestra do professor Ricardo sobre o tema do seminário. E, em seguida, a gente terá aqui algumas questões ao professor. Obrigada, Alessandra. Passo, então, a palavra ao palestrante desta tarde, professor Ricardo. Boa palestra. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, pelo convite, a presença dos professores do curso, do evento, e espero que possa contribuir um pouquinho da nossa experiência no ensino inclusivo, utilizando o pensamento computacional para fomentar a aprendizagem dos nossos alunos, né, e da nossa mesma. Então, como é que vai funcionar a nossa apresentação? Eu vou utilizar algumas ferramentas que me auxiliam nessa abordagem. Uma delas é a utilização do slide com legenda. Quando eu falo, sai a legenda, né, no slide. Essa ferramenta só funciona quando você utiliza o PowerPoint na versão 365 com o sistema operacional Windows 10, né? Essa oportunidade aconteceu quando eu tive uma aluna que era surda, mas ela sabia ler português. E aí a gente procurou uma tecnologia que possibilitasse, por eu não saber Libras, né, e ser deficiente visual, a solução que nós encontramos no momento foi utilizar esse recurso. Além disso, eu utilizo, por ser deficiente visual, um leitor de tela, né, que lê o conteúdo do slide ou dos documentos que eu utilizo. Além disso, tem o sintetizador de voz. Então, são duas ferramentas interligadas, interconectadas. Para passar o slide, eu só pressiono a barra de espaço. Quando eu quero voltar, eu aperto o backspace. Primeiramente, vou passar aqui o slide para mostrar para vocês um pouquinho da nossa apresentação. Apresentação slide 2. O mestre aparece quando o discípulo está pronto. Bom, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Aí eu trouxe uma imagem para vocês. Como o leitor de tela não lê imagem, existe a solução do texto alternativo. Então, existe um texto alternativo que as pessoas que enxergam não estão vendo, mas o leitor de tela consegue ler. E aí a gente, deficiente visual, tem a possibilidade de compreender o que está descrito na imagem. Eu trouxe uma imagem com várias patologias. São várias doenças. E o que tem a ver com o mestre e o discípulo? Quer dizer, uma questão de aprendizagem. O que motiva você ir atrás do conhecimento? Ir atrás da aprendizagem? No caso da pessoa com deficiência, pode ser uma patologia, pode ser um acidente, uma doença, algum evento, né, que você
cruza na sua vida, te motiva a ir atrás do conhecimento. Então, esse acontecimento, esse evento, pode ser seu mestre. Além disso, pode ser também uma pessoa, um professor, um livro. Então, vai acontecer algo, uma situação, que ela vai lhe ajudar a aprender. Isso é seu mestre. E você é um aprendiz. Se você é um professor, seu mestre pode ser seu aluno. De repente, você chega na sala de aula e se depara com uma situação que não é do seu cotidiano, como ter um aluno com deficiência. E aí você vai ser desequilibrado, tem que se movimentar para aprender, para poder ajudar o seu aluno. E nisso, o seu mestre apareceu. Seu aluno é seu mestre. Aquele contexto é seu mestre. E ele surge quando você está preparado para ajudar. Então, o que apareceu como problema pode ser encarado como um desafio e uma oportunidade, né? Falando um pouquinho das estratégias que podemos usar quando acontece ou aparece uma situação diferente do contexto que estamos adaptados, estamos confortados. Vou passar o slide. A solução de um problema está dentro do próprio problema. Imagem, descrição de imagem. Chat de Galvão de uma... A solução de um problema está dentro do próprio problema. Quer dizer, você não consegue, de cara, saber como resolver, né? Nossa frase me dá um norte que diz que onde você detectou o problema é onde pode estar a solução. E aí trouxemos uma imagem onde o cadeirante, né, ele está em busca de uma rampa e encontra. Fica todo feliz, alegre, oba, uma rampa. Mas quando chega mais próximo e percebe, depois da rampa tem uma escada. Então, ué, eu não entendo. Não era uma solução? Como é que a pessoa não percebeu que depois de uma rampa tem uma escada? Quem criou isso? Quem fez isso? Então, às vezes, o professor, no nosso contexto de docente, se depara com uma situação, um desafio, e vai usar uma estratégia. Foi criada por outra pessoa. Uma estratégia mais geral, mais ampla. Só que quando ele vai aplicar, vai verificar, ao longo do tempo, que ela não foi suficiente, né? Não atingiu, não atende toda a necessidade que o professor precisa. Ou melhor dizendo, o aluno dele, com deficiência, precisa para ser incluso, né? Então, essa metodologia, essa estratégia deve ser adaptada àquele contexto. E aí eu trago uma experiência de alguns alunos deficientes visuais que precisavam de aulas de informática para deficiente visual. E eu já tinha experiência com isso, né? E criei a ementa da disciplina, a ementa do curso, e fui aplicar o curso no local de trabalho do aluno. Mas quando cheguei lá, não era aquilo que eu tinha pensado. O aluno queria outra coisa. Queria uma aula que ajudasse ele no dia a dia do trabalho. Naquele momento era só transpor o texto que ele tinha feito no bloco de notas, trazer para o Word, né, que era o editor de texto mais moderno, e aprender a formatar. Era só isso que ele queria. Mas no meu planejamento, eu não tinha vislumbrado isso. Então, aquela estratégia que eu utilizava não servia para aquele contexto. Eu devia ter, então, ter conversado com o aluno. Ele que era o foco, né? Qual era a necessidade dele? Ter investigado, ter estudado, analisado,
adaptado para aquilo que era realmente necessário. Que no pensamento computacional é conhecido como um conceito, né? Um dos pilares do pensamento computacional. Vou passar aqui o slide. O pensamento computacional combina abstração. E aqui eu trago alguns tópicos referentes ao pensamento computacional. Eu vou beber aqui uma aguinha porque a medicação resseca meus lábios. Temos aqui o Ramos, traz 4 conceitos, 4 pilares do pensamento computacional. O pensamento computacional combina abstração, decomposição. A abstração, decomposição, Pensamento combina abstração, decomposição, comparações de padrões e comparações de padrões e algoritmo. Esses 4 pilares, né, sendo aplicados na elaboração da aula, do artefato tecnológico, da tecnologia assistiva e no aprendizado do aluno, vão favorecer, né, que o estudante consiga aplicar na sua vida e na solução dos problemas que ele encontra, tanto nas atividades em sala de aula, quanto no seu dia a dia. Né? Aí eu trago alguns exemplos. combina lavar a roupa. Lavar a roupa. Como é que funciona? Poderia funcionar o pensamento computacional ao lavar uma roupa. Imagine só, uma pessoa que não conhece um pouquinho de lavar roupa. Ela tem a cesta de roupa, várias roupas já utilizadas, né? Usadas, sujas, e vai lavar. Vamos supor que ela use uma máquina de lavar roupa. Aí ela pega todas as roupas e põe na máquina, todas juntas. Vai dar um problema. Né? Você não pode misturar roupa colorida com branca, roupa preta com toalha, com fiapo, mas a pessoa não sabe. E com o tempo ela vai perceber o que ela aconteceu. Então vamos abstrair. Lavar a roupa. Primeiro, vamos verificar o que está acontecendo. Vamos separar aqui as coisas. A roupa, por que manchou? Porque você misturou. Então, vamos decompor esse problema. Né? O segundo pilar da pensamento computacional. Vamos decompor. Vamos separar o problema em partes para poder facilitar a solução. Na minha formação da área de TI, desenvolvimento de sistemas, tem um conceito que utilizamos chamado dividir para conquistar, na área de desenvolvimento de software. O cliente traz um problema, você divide ele em partes iguais para poder criar soluções tecnológicas. Esse conceito de dividir para conquistar é muito antigo, é lá do Império Romano. Júlio César, né? Ele criou essa ideia de dividir para conquistar. Então, nas lutas, nas guerras, ele utilizava essa divisão para conquistar o oponente. E aí a gente trouxe para programação, a solução de problemas tecnológicos. E deu muito certo. E trouxemos também agora foi trazido também agora por pensamento computacional. Quando você encara uma situação, um problema, usa a decomposição, né? Dividir em partes menores para facilitar a solução do problema. Então, vamos separar, vamos decompor. Vamos pegar cada cor, cada roupa e dividir por partes. As coloridas de um lado. WhatsApp desktop documento. Conteúdo marco. Mensagem edição em branco. Um momentinho. Em branco. Em branco. Apresentação de slides. Apresentação slide 4. Ó pensamento. Folhinha abstração. Decomposição. Saiu aqui do botão. Folhinha lavar a roupa. Então, dividimos roupa coloridas para um lado,
roupas brancas para o outro, toalhas para um lado, para não misturar com as roupas pretas, né? Dividimos em partes iguais. E após isso, lavar separadamente, né? Após secar, você vai estender a roupa no varal, no sol. E aí tem outro detalhe, elas têm que estar do avesso, né? Então, a gente criou aí, verificou um padrão. Isso vai ser repetido sempre, né? Separar, lavar, estender e do avesso. Depois de secar, tirar do varal. E aí você, então, percebe que tem um algoritmo, uma sequência lógica, início, meio e fim, para atingir um certo objetivo. Observe, então, como funciona o pensamento computacional num ambiente rotineiro, como lavar a roupa. Eu trouxe outro exemplo. Comunicação com piscar dos olhos. A comunicação ao piscar os olhos. Você vai ver uma aguinha aqui rapidinho. Comunicação ao piscar os olhos. Tem um artigo que foi lançado ano passado, em dezembro, na qual um paciente executivo de muito sucesso teve um trauma, né, uma síndrome, na qual ele não conseguia se comunicar. Ele ouvia, tinha um intelecto perfeito, mas não conseguia se comunicar, nem com os membros, os braços, nem com a boca. A única coisa que ele fazia era piscar os olhos. Só se comunicava assim. Esse artigo me lembrou quando eu estava em coma na UTI. Quando eu acordei do coma, eu acordei paralisado. Não consegui me comunicar. Só piscando os olhos. E aí, onde entra o pensamento computacional nesse artigo? Eles usaram o piscar dos olhos como um protocolo para conhecer, para saber o que é que o paciente estava precisando. Então, por exemplo, se ele queria uma palavra que começasse com A, isso também aconteceu comigo, mas vou especificar aqui do artigo, né? A palavra começa com A, aí se fosse sim, ele piscava uma vez. Se fosse não, 2 vezes, né? E aí, cada letra do alfabeto. Então, abstraíram o problema e foram analisando. Isso era feito pela equipe médica. Mas o que o pessoal da ciência da computação pôde fazer para ajudar, para melhorar? Agora imagine que aquilo que o paciente queria começasse com a letra Z. Aí ia ser complicado. É A e pisca. É B, pisca. C, pisca. Até se chegar ao Z, complicado, né? Então, a equipe da ciência da computação utilizou uma decomposição. Separou. Dividiu. Chamava de algoritmo binário, né? Que é quando você divide em partes, para ir se facilitando. Por exemplo, o que você quer começa com a letra que está entre A e o F, se fosse sim, piscava. Se fosse não, piscava 2 vezes ali. Entre o G e o T, aí piscava. E aí facilitou, né? Diminuiu o número de perguntas de quem estava querendo saber o que o paciente precisava. Isso foi se aperfeiçoando, ao ponto do paciente, somente piscando sim ou não, conseguir escrever um livro, né? Eles chegaram até reduzindo, decompondo, né? Vendo os padrões, criando algoritmo, as 5 questões, a criar 5 perguntas para poder saber o que o paciente queria. Se era comer, se era beber, se era uma palavra específica.
Nisso, vocês observam como o pensamento computacional facilitou a vida desse paciente, algo que a equipe médica, né, não se atentava. Eles iam de forma serial e linear, né, de letra por letra, tentando, você quer água? E a pessoa dizia não. Você quer comer? Dizia não. Então, até achar demoraria muito. Com essa abstração, decomposição, comparação de padrões e criando algoritmo facilitou a vida do paciente. Observe aí que o pensamento computacional ajudou nessa questão da saúde. Eu vou passar aqui o slide. Apresentação slide 5. Ao início do aprender. O início do aprender. Um momentinho. Aqui nesse slide, trago uma imagem. Espaço reservado para conteúdo. Descrição da imagem. No primeiro quadro aparece uma casa onde aparece o telhado. Tem uma casa, está chovendo, alguns raios, né? Aí traz uma reflexão para a docente. Professor, no cotidiano, dia a dia, tem a sua rotina de dar aula, suas disciplinas, tem lá a ementa. Às vezes a disciplina que ele deu ano passado é a mesma desse ano, então ele aproveita muito o conteúdo. Tem lá a turma de 30, 40 alunos. Às vezes ele tem mais turmas, às vezes ele dá aula em várias escolas. Então tem uma rotina no dia a dia, né? Só que às vezes tem algumas chuvas, algumas tempestades, algumas trovoadas, que são alguns probleminhas que acontecem no dia a dia fora do contexto padrão, né? Então essa imagem vem refletir que esses probleminhas que surgem, essa dificuldade, esses desafios de ensino-aprendizagem do professor perante do seu aluno, no tocante à inclusão, principalmente para o aluno com deficiência, podem surgir. Algumas turmas ele pode ter um aluno surdo, aluno cego, aluno com outra deficiência, como TEA, né, transtorno do aspecto autista, ele pode ter, o aluno pode ter síndrome de Down. Então, surgem esses desafios perante o dia a dia da sala de aula do professor. Então, é o início do aprendizado dele. É o contexto que ele vai enfrentar para o professor começar a aprender, né? Ele vai se desequilibrar, porque ele ainda não conhece esse contexto, e vai começar a se movimentar para aprender. Vou passar aqui o slide. A busca da solução. Imagem. Descrição de imagem. Dividida. A busca da solução. Então, depois do professor se deparar com uma situação de um aluno PCD na sua sala de aula... A busca da solução. Imagem. Descrição de imagem. Dividida em duas imagens, onde à esquerda um personagem encontra-se em busca de algo para comer na geladeira. Na imagem. Eu trago uma imagem com duas partes, né? Temos aí esse rapaz, esse personagem que está na imagem, ele é deficiente auditivo. O problema dele é a fome, ele está com fome e vai em busca da solução. Vai na geladeira, traz comida, não encontra. Até que ele tenta achar uma lista telefônica onde está o contato de alguma pizzaria, algum delivery da vida. Imagem. Descrição de imagem. Dividida em duas imagens, onde à esquerda um personagem encontra-se em busca de algo para comer na geladeira. E na imagem da direita, sentado no sofá, em mãos um papel e o celular ao lado. Na direita ele está no sofá com uma lista telefônica, né? Eu estou aguardando aqui o leitor de tela ler para mim. E aí o professor, né, o que é a reflexão dessa imagem, desse contexto? O professor se depara com o aluno PCD e vai atrás de uma solução da referência bibliográfica, de pesquisa, de trabalhos, de outros colegas, da coordenação, de tecnologias, de metodologias, de estratégias para tentar ajudar ele a trabalhar com o aluno, ajudar o aluno a aprender, né? E ele vai atrás, vai buscando.
isso na sala de aula. Vou passar aqui o slide. A tentativa, imagem, descrição de imagem. Na imagem da esquerda, um personagem segura um folheto de uma pizzaria chamada Que Sabor com telefone para contar. E na imagem da esquerda, um personagem com celular em mão piscando na tela. A tentativa. Continuando a história do personagem do slide passado, né? O rapaz pega o celular, encontra uma pizzaria, um telefone, né? Então essa imagem do lado esquerdo são duas imagens, do lado esquerdo e direito. Ele encontrou o número da pizzaria e a outra imagem do lado direito ele está discando para a pizzaria para pedir a pizza. Né? Então o professor que se deparou com o PCD, ele encontrou algumas estratégias. Informaram para ele, olha, tu pode fazer isso, aquilo. Ele foi na internet, buscou, fez pesquisas sobre o assunto, né? Falou com a coordenação da escola, do curso, para verificar a estratégia, falou com a sala multifuncional, né? Algumas escolas possuem essas salas. No caso do Instituto, tem o NAPNE. Então, o professor buscou, encontrou algumas soluções que foram utilizadas e agora ele está aplicando. Ele vai aplicar com o seu aluno. Vou passar aqui o slide. A confusão, imagem, descrição da imagem. No quarto quadro mostra o atendente da pizzaria olhando o celular e com o rosto franzido logo desliga, achando ser um trote. E aí a confusão. Nessa imagem, a pessoa com deficiência auditiva ligou e o atendente da pizzaria achou que era um trote porque ele não ouviu nada. Né? Desligou. Deu uma confusão. Quer dizer, uma reflexão. Hoje em dia, nós temos outras tecnologias, né? O iFood, você pode fazer um pedido, o WhatsApp, de forma textual, você pode conversar via texto, né? Via áudio, e aí você tem tecnologias que podem facilitar essa comunicação. Mas nessa história, não havia essa tecnologia. Né? Você vai nos sites hoje em dia das instituições, tem lá. Se você possui deficiência auditiva, ligue para o número 0800 tal. Né? Então, existe um número específico para ajudar. Nesse caso, a reflexão que nós fazemos é quando o professor... O professor traz uma metodologia que ele encontrou, indicaram para ele, mas não resolveu. Não ajudou o aluno. Foi o que aconteceu comigo e acredito com alguns professores. A gente tem um aluno PCD, e aí, se é deficiente visual, o que o deficiente visual usa para ler, para escrever? Né? O Braille. Ele usa o Braille, então vamos criar a apostila em Braille. Só que quando você vai aplicar, descobre que o aluno deficiente visual não é alfabetizado em Braille. Ele não usa o Braille. Como eu, né? Eu sou deficiente visual e não uso o Braille. Então, a metodologia elaborada e criada não atingiu a expectativa. Né? E aí tem que refazer. Devíamos ter conversado com esse aluno antes, né? Com a família. Mas essa slide, essa imagem, aborda essa reflexão. Às vezes a gente acha que uma estratégia que funcionou num contexto vai funcionar no outro. Nem sempre. Então, o professor e a equipe tem que estar preparado para buscar, aplicar, mas também adaptar. O pensamento computacional favorece esta estratégia, né? Na utilização de outras tecnologias e outras arquiteturas pedagógicas. Eu vou aqui passar o slide para dar continuidade. O cotidiano, imagem, descrição da imagem. Depois de um mês de merecidas férias, o professor Ricardo Degla volta a lecionar na... Aqui agora eu começo a falar de um contexto vivido por mim, na sala de aula, né? Onde a maioria dos professores também passa por isso. Né? Depois das férias, a imagem de um personagem
o Ricardo Daniel, o professor, vindo das férias, né? E aí, cheio de gás, como foi agora, né? Todo mundo voltou no carnaval, descansou um pouquinho, apesar da pandemia, ninguém pôde sair muito, mas pôde viajar. E então o professor volta das férias, né, todo animado, alegre e contente. Isso acontece no dia a dia, no seu trabalho, né? Você está viajando, né? Pode acontecer um acidente, pode acontecer várias coisas, mas geralmente você volta das férias para o seu trabalho, para suas aulas e acredita que vai dar tudo bem. Passar o slide. O inesperado, imagem, descrição da imagem, a saída dos alunos, como sempre, de forma bem animada e agitada. Mas um aluno, corredor, fica na sala, sem entender o que está acontecendo. O professor aproxima-se do aluno. Imagem, descrição da imagem, a saída dos alunos. Então, no segundo slide, o título é O Inesperado. Como sempre, a sala de aula agitada, com os alunos, o professor observa que tem um aluno que não se comporta como os outros. Os alunos saem divertindo, vão embora e o outro fica. E o professor observa aquilo e tenta contato. Quer dizer, o professor, ele se sente motivado a ajudar. Ele vai atrás do aluno para conversar e entender por que ele não está participando das aulas, por que ele não está aprendendo. Essa slide, essa imagem traz essa reflexão. Qual é o problema de aprendizagem daquele estudante? A gente não sabe, às vezes, se o aluno é PCD. Ninguém te informa, mas o professor se depara com isso. E aí, essa reflexão é o professor que foi atrás, procurar saber o que está vendo, né? O que está acontecendo? O primeiro contato é com o estudante. Ele faz gesto, tenta comunicar, dá oi, mas não tem um retorno, um feedback. O aluno não dá um retorno. É difícil a comunicação. Mas o professor tenta. Passar o slide. O desafio imagem, o primeiro contato é visual. O professor começa a fazer gestos, mímicas, no intuito de comunicar-se com este aluno. O professor lembra-se que uma orientadora pedagógica da escola falou sobre um aluno surdo que frequentaria suas aulas, mas que este aluno receberia o apoio de um intérprete de Libras. Depois de muitas tentativas de comunicação, o professor lembrou-se de um aparelho de celular com um aplicativo que permite a comunicação. E aqui, nessa novo slide com as imagens, aparece o desafio de comunicação. O professor tentando várias estratégias para ajudar o aluno, né? Ele não entende o que está acontecendo, depois ele lembra que a coordenadora falou que ele teria um aluno surdo e a participação de uma intérprete, só que nesse momento parece que ela não está, né? A intérprete não está, o que reflete muito o cotidiano das escolas no Brasil. Às vezes você tem o aluno com deficiência, mas não tem a participação do outro profissional. Às vezes você tem 2 ou 3 alunos com deficiência, né, alunos PCD, e não tem o acompanhamento de profissional. E às vezes o professor não está preparado. E a importância desse evento de formar, né, o público envolvido, né, no caso, professores e os participantes do ensino inclusivo, da participação de capacitar, se formar e multiplicar as experiências. E a partir daí ele lembra, né, de uma tecnologia. Deve ter uma tecnologia que permita a comunicação do aluno com surdez, no caso desse exemplo. O que aconteceu comigo, né? Na sala de aula, eu tive uma aluna surda e aí eu fui atrás de várias estratégias, tecnologias que pudessem ajudar, né? Para eu começar a comunicar com ela, ter uma comunicação, porque não havia, na maioria das vezes, a participação do intérprete. Até a educação solicitava, mas como era contrato temporário, quando encerrava o contrato, não havia renovação. Então, muitas vezes, o
professor se depara nesse contexto, né, de não conseguir se comunicar com o aluno. E aí ele pode ficar, deixa para lá, deixa o aluno para lá, vai passando ele, ou ele pode se preocupar e ir atrás de estratégias, tecnologias e soluções para poder aplicar. Vou passar aqui o slide. A oportunidade, imagem, descrição da imagem. Depois de conseguir estabelecer comunicação com o aluno, o professor percebe o tempo que esteve ali, tentando dar o contato. Então, eu trago agora uma imagem onde aquele desafio, aquele problema de comunicação se tornou uma oportunidade. Quando o professor, após buscar experiências, estratégias, tecnologias e aplicar elas, teve um resultado positivo. Houve uma comunicação, um feedback, uma aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno PCD. E aí na imagem nós mostramos o professor interagindo com o aluno, né? Dando parabéns para cada um, dando parabéns entre si. Um lado positivo. Nem sempre isso acontece. Quem é intérprete sabe que o aplicativo, né, de Libras não tem a questão do gestual, né, da face, e aí os sinais de Libras não facilitam muito a comunicação. Mas ele pode ajudar o professor, né, essa reflexão de tentar conhecer a ferramenta, tentar aplicar, né, e ele conhecer, e ele aprender, para tentar ajudar o aluno. Se você não conhece, você não sabe, não tem como você ajudar. Eu vou passar aqui o slide. Pesquisas realizadas, bolinha ensino de química com alunos surdos, bolinha de Google. Agora eu vou trazer aqui algumas pesquisas que eu realizei, né, utilizando o pensamento computacional. Né. Uma delas bolinha ensino de química com alunos surdos. Foi ensino de química com alunos surdos. Eu estava contando a história do Beethoven, né? O professor Ricardo Daniel, que se deparou na sala de aula com aluno surdo. Eu sou professor de informática. E a gente teve uma aluna surda na sala de aula. E a comunicação, no primeiro momento, foi difícil. E como é que eu ia ajudar ela na informática? Eu tinha que ter uma comunicação. A gente foi atrás de estratégias. Uma delas foi o uso desses artifícios que eu falei para vocês, do PowerPoint legendado, né? do aplicativo, foi uma tentativa. Quando eu consegui comunicação com ela, falei com a família se ela podia usar celular, WhatsApp para eu escrever e ela me responder. E aí eu pude conversar com ela. Quando ela tinha dúvida, ela me mandava um WhatsApp e eu podia ler. Quando eu queria saber se ela estava com dúvida, eu perguntava e ela respondia pelo WhatsApp. Então teve uma participação da família, que a família não queria deixar ela usar celular. Eu tive que conversar com ela. Eu perguntei dela qual era o problema, se ela tinha dificuldade de aprender informática. Ela disse que não. Eu falei, qual era a disciplina que você tinha dificuldade? Ela falou que era química. Então, conversei com a professora como ajudar a aluna a aprender a química e descobri que estava no dia a dia dela. E aí juntou 3 personagens, dentro desse contexto de aprendizagem. Tanto a aluna com surdez, professor deficiente visual na área de informática e a professora de química. E aí fomos elencando os pilares do paradigma do pensamento computacional. Abstraímos, né? Fomos atrás do como ajudar essa aluna, né? Verificando que realmente era importante para ela aprender a química no dia a dia, né? Com a ajuda da professora da disciplina, verificando qual era a metodologia utilizada, né, no ensino de química para pessoas com surdez, no referencial teórico, com outros professores em outras escolas e outras instituições. E aí fomos decompondo, né, verificando quais situações a gente podia utilizar. E vocês sabem que o ensino de ciência, principalmente química, é melhor aula prática, experiências, né?
utilizamos então o perfume. E aí a ideia foi com que ela produzisse perfumes, né? Criasse perfumes para verificar que aquele perfume que ela usa e os aromas que ela sentia, né? Então o sentido do olfato era mais evidente nela, era a química. E aí a gente utilizou as abordagens do pensamento computacional para trabalhar com essa aluna, para ela entender que a química estava no dia a dia dela. E a partir das ferramentas tecnológicas que nós utilizamos de comunicação, né, e o planejamento das aulas, fomos ajudando ela, né, junto com a turma e os colegas, nesse ecossistema de aprendizagem, para favorecer o contato com a aluna e essa inclusão dela na disciplina e também do professor de química com a estudante, porque o professor também não sabia Libras e deixava ela lá, só ia passando de ano, né? Dando nota, sem se preocupar em inserir ela na aprendizagem. Quando a gente detectou a dificuldade, entramos em contato com a família e com a professora para poder chamar atenção que a professora podia fazer parte dessa inclusão, né? Ela não deixaria só para o Estado ou para o intérprete, mas ela também poderia participar. E aí houve a inclusão do professor, da tecnologia e da aluna, utilizando o pensamento computacional. O outro exemplo que a gente trouxe... Bolinha divulgação científica inclusiva. Um momentinho. A divulgação científica inclusiva. Quando a gente estava no mestrado, um colega trouxe um painel de ciências e adaptado, inclusivo, né? Dizer que era inclusivo. E aí tinha um vídeo com legenda e uma pessoa fazendo sinal de Libras. Então era incluso para a pessoa com deficiência auditiva. Só que não tinha som. Então eu não entendi nada do que passava ali, nem no painel, nem no vídeo. Não tinha nada. Então era divulgação da ciência inclusiva, mas eu não me senti inclusivo. Eu fiquei o tempo todo, enquanto ele estava ali apresentando para os colegas na turma, eu fiquei pensando, como é que eu vou resolver isso? Como é que se resolve? Abstraindo o problema. Eu não consegui, não teve comunicação, eu não estava entendendo nada. Abstraindo, como é que eu vou fazer para aprender isso? E eu pensei nos meus alunos deficientes visuais. Se fosse eles, como é que eu já ajudaria meus alunos? Vamos à abstração, né? Abstrair, agora decompor, verificar os padrões, criar um algoritmo que pudesse ser repetido em outro contexto, né? Que pudesse ser oportunizado. E aí eu lembrei que, bom, eu não poderia usar o Braille no painel, né? Até porque é caro e no meu caso eu não teria acesso. Poderia ser audiodescrição, mas o painel era de plástico, eu ficava exposto numa parede e ia colocar essa audiodescrição onde? Eu fiquei analisando, decompondo cada situação para verificar a oportunidade. Aí vamos ver a repetição de padrões, né? E eu verifiquei que cada imagem do painel tinha um texto e a descrição da imagem. Então eu lembrei que o QR Code, você podia transformar aquele texto que estava lá em QR Code. E imprimir o QR Code e colar em cada imagem do painel. E aí o deficiente visual vinha com o celular, lia o QR Code, escaneava o QR Code, e pelo leitor de tela do celular, ele conseguiria ler o que estava escrito aqui no painel e a descrição da imagem, né? E aí a gente aplicou com os alunos do CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico de Deficientes Visuais do Estado de Roraima. Verificamos se a
se a metodologia ia ajudar a divulgação científica desses deficientes visuais do CAP. Entramos em contato com o CAP, criamos os QR Codes, né, e fomos trabalhando com os alunos, né, de forma com que eles criassem, né, o hábito de usar o QR Code no celular para poder ter acesso à informação, e a partir daí, quando eles fossem criar uma ideia, tivesse uma ideia da sala de aula, eles escrevessem, né, no celular a ideia, ou no computador, né, e aí pudesse imprimir para quem enxerga, né, os videntes, para que pudesse ler, e para os deficientes visuais eles tornassem QR Code, aquela informação que eles criaram. E a divulgação científica foi isso. Então, todo o trabalho que eles criavam, né, científico ou não, de como é que é andar pela cidade, a acessibilidade da cidade, como é que é a acessibilidade dos parques, das escolas. Então, todo o conhecimento que eles buscavam, anotavam, geravam QR Code, imprimiam aquele documento que eles criaram e geravam QR Code para colocar ao lado para outros deficientes visuais, quando fossem ler, né, detectavam o QR Code pelo relevo, né, tinha lá uma marquinha de relevo, e eles sabiam onde estava o QR Code, escaneavam e liam. Então, a partir daí, essa metodologia, através do pensamento computacional, facilitou, né, e oportunizou aos professores que tivessem alunos deficientes visuais e ao CAP orientar os deficientes visuais quando pudesse ter acesso ao conhecimento. O ensino de engenharia de software para o deficiente visual. O que acontece? O engenharia de software tem muitos diagramas, né? Principalmente uma arquitetura, né? Planta baixa, vários diagramas que o leitor de tela que nós usamos não lê. Com as imagens que eu estou te dizendo aqui no slide. Leitor de tela e sintetizador de voz não consegue ler. Então, essa disciplina de engenharia de software, né, nos cursos de computação, de TI, dos desenvolvedores, não é acessível para o deficiente visual, né? Então, a gente ficou observando como é que a gente vai ajudar o deficiente visual a compreender os diagramas da UML, né, que é utilizado em engenharia de software para desenvolver sistemas. Porque mesmo que o professor passe ele de ano, se o professor não quiser se comprometer, quando ele se formar e for trabalhar no mercado de trabalho, ele não vai conseguir fazer nada. Porque ele vai ter que trabalhar com equipes onde os desenvolvedores, os analistas, videntes, trabalhem com essa ferramenta. Trabalhem com esse conhecimento dos diagramas da UML, que é usado na engenharia de software. Então, é importante que ele aprenda. E é importante que ele aplique, que possa trabalhar. E a gente verificou que os diagramas podem ser usados com o conceito de grafos, né? Conceito de grafos, a arcos e arestas, né? E esse conceito de grafos é aplicado nas tabelas, nas planilhas. Por exemplo, no Excel, tem linhas e colunas. Então, você pode conectar linhas e colunas, né, tanto das planilhas quanto dos diagramas da UML. E aí a gente solicitava que o aluno, né, escrevesse na planilha os conceitos do diagrama que ele está querendo expor. E aí o professor podia ajudar ele, avaliando. Então, a gente abstraiu os diagramas utilizado em engenharia de software, como ele poderia ser transpostos para texto. Então, vimos que o grafo, que é um conceito da programação e da matemática, pode ser refletido por texto. E aí o leitor de texto, leitor de tela, lê esse texto, né? E aí a gente conseguiu, depois dessa decomposição
dos conceitos em partes menores, para serem inseridos nas tabelas, nas linhas e nas colunas, a gente verificou que tinha um padrão. Né? Verificou que tinha um padrão na criação desses diagramas que podiam ser transpostos em tabela. E quando o aluno entendia o conceito da OML, usado em engenharia de software, e conseguiu colocar na planilha aquilo que ele entendeu, e o professor verificou que realmente ele aprendeu após explicar, né? O aluno escrevia nas planilhas, posicionava os elementos e explicava para o professor que era aquilo. O professor entendia, verificava que ele compreendeu. E a partir daí, os outros colegas que eram videntes também podiam trocar ideia com ele e escrever para ele ler o diagrama dos colegas e do professor. E isso também ser usado no mercado de trabalho. E a partir dessa metodologia que a gente adotou, né, utilizando o pensamento computacional, ele foi aplicado em outros contextos, né, com outros alunos deficientes visuais. Pena que poucos são os alunos deficientes visuais no curso superior de tecnologia. Né? Eu acho que aqui em Roraima só conheço eu e mais outros dois. Então não deu para a gente aplicar com outros alunos, mas nós três conseguimos usar a metodologia, né, e tanto na disciplina quanto no mercado de trabalho. E assim a gente conseguiu ter essa colaboração aplicando o pensamento computacional, que é algo muito nativo do aluno dos cursos de ciência de computação. Né? É algo muito próximo da gente. Passando aqui um pouquinho. Tecnologias utilizadas, bolinha leitor de tela, bolinha que é. Então, quais são as tecnologias que eu particularmente utilizo e eu passo para meus alunos deficientes visuais começar a utilizar para ajudar nas suas aulas, nas disciplinas da escola, da faculdade e também no mercado de trabalho. Bolinha leitor de tela, bolinha que é. Bolinha leitor. Leitor de tela, com sintetizador de voz, né? Você tem leitor de tela para o Windows, para o Linux, para o Mac, né? Para o iOS, para o Android. Então, todos esses sistemas operacionais possuem leitores de telas desenvolvidos para ser utilizados. QR Code é uma ferramenta muito boa para a gente poder transpor aquela informação que está na imagem, né, de forma textual, para a gente poder ter acesso através do leitor de QR Code do celular e depois ser lido. Comando de voz. Comando de voz, né? Somente para quem agora que tem a Alexa, tem a Contama aqui da Windows, tem a Siri do iPhone. Essas tecnologias, inteligências artificiais, facilitam muito na aprendizagem e no dia a dia do deficiente visual. Somente, no caso, eu estou no YouTube, assistindo um vídeo, e aí eu quero passar 1 minuto do vídeo, ou meia hora do vídeo, ou retroceder 1 hora do vídeo. Eu peço para a Alexa avançar. Então, Alexa, avançar 1 minuto. Alexa, avançar meia hora, 30 minutos. E isso ela faz. Facilita muito a vida. Para quem está pesquisando conteúdo do YouTube e não quer passar 2 horas assistindo um vídeo que você sabe que informação está no final. Né? Passar aqui. Leitor de OCR. Leitor de OCR. Esse leitor de OCR ele facilita o seguinte: às vezes o professor, acontecia isso muito na faculdade, ele passa a apostila e diz: olha, a apostila está nas xerox. O deficiente visual isso é complicado. Na minha época, eu comprava a apostila, escaneava ou tirava foto, e aí eu passava o leitor de OCR, que ele tira o texto da imagem. Então, isso facilita o aluno deficiente visual a ter acesso ao texto que está naquela imagem, naquele documento escaneado. Então, por exemplo, você escaneia a apostila e posta
na sua sala virtual, ou passa para o aluno. E aí ele não consegue. O leitor de OCR permite com que você consiga extrair esse texto da imagem. E aí ajuda muito o aluno na sala de aula com o professor que esqueceu, né? Esqueci do aluno deficiente visual, né? Então a apostila, o livro, o conteúdo é digitalizado e o aluno, então, mesmo com o documento em mídia, não consegue ter acesso. Isso atrapalha. Tendo o leitor de OCR, facilita bastante. É uma tecnologia que nós utilizamos bastante. Audiodescrição. Audiodescrição, né? Quando você tem imagens audiodescritas, vídeos, textos com imagens audiodescritas, facilita bastante a vida do aluno deficiente visual. Alguns sites já vêm com a tecnologia de audiodescrição, né? Muitas delas são privadas, você tem que contratar para implementar no seu site, e aí facilita bastante a vida do professor que quer trabalhar com aluno deficiente visual, criando aí metodologias e produção de material para ajudar o aluno a participar das aulas. Conversor de áudio em texto. Conversor de áudio em texto. Então, por exemplo, às vezes você tem uma entrevista, uma reportagem, toda em vídeo, legendado, mas está toda em vídeo. E é muito ruim é muito difícil você fazer pesquisa. Você quer um conteúdo que está em determinado ponto. E aí você não pode escrever, digitar tudo aquilo, né? Somente eu que só uso uma mão para digitar. Então, a conversão de áudio em texto é uma ferramenta muito boa. No Google Drive, usando o Google Doc, você pode fazer a audiodescrição daquele vídeo, daquele áudio, transferir o áudio para texto. E aí depois você formata direitinho e consegue realizar a pesquisa de forma textual ao invés do vídeo. É muito boa essa ferramenta. Recursos tangíveis. E o recurso tangível, quer dizer, você tem um mapa do Brasil, pode usar a impressora 3D para ajudar de forma tátil, né? Tangível ao aluno aprender. Você tem algum recurso visual, você pode utilizar uma impressora de braille, né? De alta pressão, para ajudar esse aluno a aprender. Ou criar um isopor, forma de isopor, para ajudar o aluno deficiente visual a aprender fluxograma, ensinar as aulas de computação, né? Então, tem vários recursos tangíveis que ajudam o aluno deficiente visual, né? Então, pessoal, todas as tecnologias, as ferramentas podem ser incrementadas nas aulas, no plano de ensino, com alunos com deficiência visual a partir do pensamento computacional. Então, você pode utilizar, pedir para ele criar, desenvolver, né, o conhecimento através desses elementos. Foi o que aconteceu comigo e que eu aplico com meus alunos com deficiência visual quando a gente trabalha na disciplina de computação. Passando aqui o slide. Agradecimentos, desafios teremos sim, barreiras muitas, mas cada vez que um de nós pergunta uma delas fica mais fácil para o próximo passar. Ao invés de construir os muros entre nós e os demais, vamos ser a ponte que liga estes dois mundos. Agora, para ajudar os alunos, as pessoas com deficiência visual que estão assistindo ou vêm assistir, eu vou ler aqui o que está escrito no slide, nos agradecimentos. Desafios teremos sim, agradecimentos. Desafios teremos sim, barreiras muitas, mas cada vez que um de nós pergunta uma delas fica mais fácil para o próximo passar. Desafios teremos sim, né? Teremos sim, barreiras muitas. Barreiras muitas. Mas cada vez que um de nós Cada vez que um de nós consegue passar, pergunta uma delas, uma delas, né? Fica mais fácil o próximo passar. fica mais fácil para o próximo passar. Ao invés de construirmos muros em Ao invés de construirmos muros ao invés de construir muros entre nós, entre nós, os demais.
Vamos ser. Entre nós e os demais, vamos ser as pontes que ligam esses dois mundos. A ponte que liga estes dois mundos. Ao invés de construir os muros entre nós e os demais, vamos ser a ponte que liga estes dois mundos. Ao invés de construir os muros entre nós e os demais, vamos ser a ponte que liga estes dois mundos. Então, eu finalizo minha apresentação, né, deixando essa mensagem. Muito obrigado a todos e fico à disposição para as arguições, qualquer dúvida que venha ter aparecido para contribuir na nossa fala. Muito obrigado, professor Ricardo. E agora nós passaremos a palavra para a mediadora, professora doutora Jaqueline de Faria Barros. Que maravilha de pesquisa, né, professor? Que maravilha de trabalho. Muito obrigada. De certo modo, a palestra ela já respondeu às questões que eu elaborei, mas é sempre bom, né, ratificar aos que estão nos assistindo alguns pontos. O professor traz a afirmativa, logo no início da apresentação, a solução de um problema está dentro do próprio problema, e depois expõe as dificuldades do trabalho docente, resgatando o dividir para conquistar, na programação e na própria solução de problemas tecnológicos. Então, de fato, nós podemos afirmar que o pensamento computacional representa um elemento importante e até fundamental no contexto da sala de aula, professor? Muito obrigado. Eu acredito que sim. Principalmente na nossa formação na área de TI, observamos que quando aplicamos conhecimento para desenvolver softwares e sistemas, né, levantamento de requisitos, conversa com os stakeholders, que são os usuários que vão participar, no levantamento dos dados, para conhecer o ambiente, né, saber como resolver, a gente verifica que facilita muito a solução, né, para ajudar, no caso do professor, o aluno a aprender. Então, no caso do pensamento computacional, você dá a oportunidade que o aluno seja autor da sua própria aprendizagem, né, faz assim com que ele participe mais das aulas e aumente a frequência dele, né? E aí, quando a gente utiliza esses pilares do paradigma do pensamento computacional e fica claro que o aluno está sendo ativo, participativo, né, utilizando ferramentas tecnológicas, né? Por exemplo, quando eu tinha outros alunos surdos, a gente pedia para eles pesquisarem no estado de Roraima, nos municípios, quantos alunos deficientes auditivos tinha em cada escola, em cada município e no estado, né? Então, eles faziam essa busca junto com outros colegas, iam lá no CAIS, né, que era o Centro de Apoio à Surdez aqui do estado, fazia esse levantamento, né, a Secretaria de Educação, utilizava a planilha eletrônica, então desenvolvia um aplicativo onde a gente implementava com esses dados e daí gerava gráficos e verificava que algumas salas tinham 4 ou 5 alunos surdos, mas só um intérprete. E aí como é que ficavam os outros? E nesse contexto eles iam discutir, né, como é que era a participação desses alunos, como é que eles ficavam quando não estavam assistidos. A gente verificava que o pensamento computacional tinha essa inclusão, né, de trazer o contexto da deficiência auditiva, no caso deles, né, podiam ser também outros alunos com outra deficiência, fazer essa discussão social, né, participativa e também do desenvolvimento de uma ferramenta, né? Então, isso se tornava ativo e participativo, trazendo a discussão da inclusão para a sala de aula, né, na divulgação da pesquisa deles para a escola, e também a utilização da tecnologia para gerar
esse conhecimento. E daí, de fato, a gente podia afirmar que o pensamento computacional favoreceu, né, a inclusão desses alunos. Excelente. E eu achei também muito interessante quando o professor diz que, ao deparar-se com um aluno com deficiência, né, um professor qualquer, né, o professor necessariamente se desequilibra, porque ele precisa mudar, ele precisa repensar a sua prática, ele precisa ir em busca de soluções, estratégias, né, como o professor colocou na palestra, né. Então, eu pergunto diretamente ao Ricardo, né, como se deu esse processo, né? Foi nesse momento de desequilíbrio que você encontrou o pensamento computacional, ou antes mesmo que isso acontecesse, o professor já aplicava o pensamento computacional na sala de aula? Quer dizer, ou seja, né, como o pensamento computacional surgiu na sua vida? E depois nas suas pesquisas, lógico. Ah, sim, muito obrigado. Bom, às vezes a gente faz algo, mas ela tem outra nomenclatura, né? Outro conceito, tem outro nome, outro contexto, e conforme as coisas vão mudando, né, alternando, elas vão recebendo outros nomes. Então, após a gente conhecer o conceito de pensamento computacional, por eu ser da área de computação, a gente verificou que já aplicávamos, mas não chamávamos desse nome. Eram outras, outras nomenclaturas. Então, por exemplo, quando a gente começou na sala de aula como pessoa com deficiência, uma coisa é você ser um aluno com deficiência, né? Na faculdade eu era aluno. Outra coisa é você ser um professor com a deficiência. Então, você tem que encontrar metodologias, né, e estratégias para você se incluir na sala de aula. Então, Exato. por exemplo, quando a gente vai atrás de ferramentas, como eu não enxergo, eu não ando e não escrevo, como é que eu ia ajudar um aluno, uma turma de ensino médio de 40 alunos, 30, 40 alunos, né, adolescentes super ativos, né, com saúde, que enxergam, que entram, que correm, que colam, né, que aprontam, né? Então, Isso. mesmo a gestão da escola ficou temerosa, a Secretaria de Educação ficou temerosa, né? Me mandaram para a junta médica para ver se eu tinha condições. E aí a gente foi verificando quais as pesquisas de professores com deficiência, né, e quais as estratégias que eles utilizavam. Então, você tinha um professor surdo que ensinava Libra, um professor cego que era da área de direito, né, um professor cego de uma outra área, um cadeirante, né, que usava uma estratégia. Então, a gente foi elencando e verificando como é que era utilizado isso, em que contexto. E essa abstração, né, e essa decomposição, reconhecimento de padrões e a criação desse algoritmo, nós fomos aplicando na nossa metodologia de sala de aula. Tanto no ato de ensinar, de planejar as aulas com os alunos sem deficiência, e também quando a gente tinha um aluno com deficiência diferente da nossa. Então, por exemplo, da aula de informática, com um aluno deficiente visual, era a minha praia. Era o que eu sabia fazer. Mas quando eu tive alunos com outras deficiências, aí eu fui desequilibrado, né? Aí eu tive que aplicar outras estratégias, porque não era só o ato de aplicar uma aula. Como diz o Piaget, quando você ensina, você está tirando a oportunidade do aluno aprender. Então, a ideia não era passar o conteúdo. Você criar uma estratégia que o aluno aprendesse, pudesse usar, ser ativo e aprender. Que ele fosse o autor da sua aprendizagem. Então, nessa busca, nessas estratégias de abstração, decomposição, né, conhecimento de padrões e algoritmo,
a gente vinha sendo aplicado, vinha aplicando. Quando a gente conheceu o conceito, né, através de pesquisas, estudos, a gente verificava essa nomenclatura pensamento computacional. Primeiramente, você levava para a área de TI, que era a minha área de TI, pensamento computacional. Mas quando foram trazidos em seminários, na área de participação de ensino-aprendizagem, a gente verificou que era muito parecido com aquilo que a gente aplicava, só que era outro nome, né? Então, verificamos que, tanto quando a gente encontrava alunos com outros tipos de deficiência diferente da nossa, nós íamos atrás de estratégias, quanto aplicávamos em nós mesmos para se manter incluído, inserido no mercado de trabalho, né? E também para ajudar o aluno que não tinha deficiência a aprender, porque a nossa preocupação é que ele aprendesse, e naquele início a gente era temeroso, né, em não poder contribuir. Então, será que eu vou poder ajudar um aluno a aprender? Por exemplo, será que um aluno com o professor X, sem deficiência, vai ter as mesmas oportunidades de aprendizagem com o professor Ricardo? Né? E durante o dia a dia, o cotidiano de sala de aula, a gente verificou que não era diferente, era igual. Então, nossas estratégias, utilizando depois foi chamado de pensamento funcional, contribuiu muito aí com a nosso trabalho e nossas pesquisas. Muito obrigada, professor. Eu estou satisfeita, as questões param por aqui e a gente pode dar continuidade. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço pelas contribuições. Agradecemos ao professor doutorando Ricardo Daniel Prestes Jacaúna e à mediadora, professora doutora Jaqueline de Faria Barros Ramos, pelos conhecimentos partilhados. Informamos que no caderno de programação do evento, vocês poderão encontrar mais informações sobre o currículo dos nossos palestrantes e convidados. Lembro também do formulário de presença, cujo link foi colocado no chat. Chegamos ao final da nossa palestra, ansiosos para o dia 18 de março de 2022, dia no qual teremos a abertura oficial do primeiro Seminário Internacional de Pensamento Computacional para a Inclusão. Estamos profundamente agradecidos a todos e todas que participaram destes momentos de aprendizado, inovação e esperanças. Comissão técnica, científica, palestrantes, congressistas, parceiros, voluntários e tantos outros que tornaram esse momento tão especial. Convidamos a professora doutora Ruth Maria Mariane Braz, professora do Programa de Pós-Graduação do Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão, CMPDI-UF, e do Programa de Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inclusão da Universidade Federal Fluminense, PG-CETIM-UF. O professor Dr. Sérgio Crespo Coelho da Silva Pinto, coordenador do Programa de Doutorado em Ciências, Tecnologia e Inclusão da Universidade Federal Fluminense, PG-CETIM, e Elaine Alves Leite, mestranda do curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão pela UF e a organizadora do primeiro Seminário Internacional do Pensamento Computacional para a Inclusão, para o encerramento dessa atividade nomeada como Esquenta. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, e principalmente você, Ricardo. Foi essencial o que você nos apresentou, e desde já convidando a todos para o dia 18 e 19, para estarmos juntos, onde teremos participação de Timor-Leste, com o professor Gaspar, teremos a participação de professora Mônica Pereira dos Santos, já na abertura, como também do professor Credinê, do professor Robson Calado, da professora Vera Caminha, Fabiana Leta e tantos outros
que estarão aqui presentes junto conosco. É importante mencionar que essa é uma ação do PG-CETIM e do CMPDI, onde nós atuamos de forma conjunta. Será um prazer receber a todos. E lembrando ainda que ainda podem submeter seus trabalhos. O fechamento das inscrições de submissão de trabalho termina dia 8. Então, aguardamos os trabalhos de todos que queiram ainda submetê-los. Desde já, agradeço. Sérgio. Boa tarde ou boa noite. Né? Meu nome é Sérgio, eu sou um jovem senhor de 60 anos, branco, com a pele um pouquinho queimada do sol, uso óculos, multifocal, estou deixando a barba crescer de novo, tenho 1,80 m, estou com uma camiseta cinza, Hering, que é o que eu gosto de usar, né? E atrás de mim tem uma parede com uma cortina branca. Né? Muito bem. Cada vez, né, mais me agrada, né, e a gente mais constata a importância deste evento, principalmente escutando o Ricardo, né? Ou seja, né, uma pessoa deficiente que nos permite enxergar de um outro ângulo a questão do próprio ensino do pensamento computacional, né? É nessas horas que a gente percebe, né, que a gente está no caminho certo, na trilha certa, mas a gente tem um monte de obstáculos para vencer. Né? E isso é um incentivo para a gente. Mas também não posso esquecer de agradecer aos nossos grandes alunos do mestrado em Diversidade e Inclusão, né? E do nosso programa de doutorado em Ciência, Tecnologia e Inclusão, que sem eles nada disso estaria acontecendo. Né? Em especial a Elaine, né, que esse é seu projeto, seu produto, né? E, novamente, né, faço minhas palavras da Ruth, nosso evento vai ser fantástico, né? Ainda dá para submeter trabalhos, e espero contar com todos no dia 18 e 19 de março, né, para que a gente possa realmente voltar a discutir, né, esses temas tão importantes, né, que tornam a educação cada vez um desafio mais interessante e prazeroso. Muito obrigado e boa tarde ou boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Passo a palavra, então, para a professora mestranda Elaine Alves Leite. Perdão. Boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos compridos castanhos, estou com uma blusa preta, atrás de mim tem uma parede branca. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a presença de todos aqui conosco nesta tarde, nesse início de noite. Agradecer a essa equipe maravilhosa que tem trabalhado há meses para a produção deste evento, que vai ser o primeiro seminário internacional, né, de pensamento computacional para a inclusão. E ele foi pensado para vocês, pesquisadores, professores, futuros educadores que atuam na prática ou que venham a atuar, porque é algo que pode ser realizado dentro do chão da escola, dos ambientes escolares de vocês. Então, ainda dá tempo, faça a sua inscrição, preparem seus trabalhos, submetam e venham passar, né, esses 2 dias maravilhosos conosco, nos dias 18 e 19 de março. Agradeço imensamente a Ilma Rodrigues aqui nos bastidores, que está monitorando toda essa plataforma para proporcionar a vocês essa visibilidade e acompanhar esse evento. Muito obrigada, minha querida, por se disponibilizar para nós. Boa noite a todos e a todas. É uma honra participar desse evento enquanto pessoa que opera a parte tecnológica, né? E professora também. Eu me sinto honrada de estar participando de um evento tão grandioso, fazer parte disso tudo. E estar também dentro do projeto, né, do evento,
e ser aluna, né, ser doutorando do PGCETIM. Eu estou extremamente honrada com tudo isso. Então, agradeço aos colegas, agradeço a Elaine a oportunidade, a professora Ruth, professor Sérgio, e a todos que estão aqui, a Vânia, querida, também, que está aqui fazendo esse trabalho de intérprete de Libras, para a gente incrível. O seu trabalho é muito... faz com que a gente se sinta assim incluído, realmente, ver o seu trabalho, que é um encanto. Muito obrigada a todos, e a gente vai... eu vou me despedir de vocês. Zé Ricardo, foi um enorme prazer te conhecer. Tá? E então, amigos, nós vamos ficando por aqui. Até dia 18. Tchau.